Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da economia e da política. E também, como sabe, semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje e à sua agenda, deixe-me só deixar claro que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Ora, do que é que vamos falar hoje? O país foi assolado por notícias sobre buscas do Ministério Público. Começámos com a casa do Rui Rio e também outras instituições, entre as quais empresas e o grupo parlamentar do PSD, e também notícias sobre novos casos envolvendo grupos empresariais, neste caso Altice. Ora, as buscas do Ministério Público ao PSD e ao Rui Rio motivaram críticas de meio mundo, isto é, do PSD, do próprio Partido Socialista, e até o Presidente da República deixou um entendimento que pode pôr em causa a forma como o Ministério Público procedeu. Ora bem, é isso que vamos ver hoje. Houve desproporção nas buscas? E já agora, qual é a agenda do Ministério Público? Joaquim Aguiar, vamos começar por si. Houve desproporção no modo como a notícia foi difundida, porque se não tivesse havido essa amplificação pelos órgãos de comunicação social, teria sido uma operação idêntica a muitas outras que ocorrem de mês a mês pelo normal funcionamento, neste caso, da Polícia Judiciária. Acontece é que tudo foi amplificado e até com manifestações humorísticas da parte do Rui Rio, quando também ele se presta à amplificação da história, ao falar do alto de uma varanda, dando uma conferência de imprensa da varanda para a rua. Mas teve piada. Teve piada, mas mostra a situação em que estamos e aproveito este introito noticioso para passar a um ponto de teoria aparentemente mais sério, mas nos deve obrigar a refletir. Não é uma questão de Polícia Judiciária e de Rui Rio, não é uma questão da Altice, antiga PT, que é de novo envolvida num mecanismo complexo de criação e recriação de empresas, algumas delas fantasiosas e apenas servindo para encher balanços, mas queria referir um outro assunto que é mais sério do ponto de vista de reflexão, que é um artigo do Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, que podia ter sido escrito por um outro Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Eu já leia, eu estava a guardar isso para a segunda parte, Joaquim. Ora bom, mas o ponto é este, é que aquilo que o Rui Rio dizia do alto da janela podia ser aquilo que o Vítor Gaspar diria do alto da janela quando lhe perguntassem o que é que pensava do artigo de Fernando Medina. Porque aquilo que eu penso destas duas coisas é que se nós pudéssemos aproveitar o tempo que perdemos a discutir inutilidades, o país seria muito mais desenvolvido do que aquilo que é. Mas, Joaquim, por duas razões. Mas antes de Joaquim explicar as suas razões, acha que tentar perceber o que é o modus operandi, porque é que ele acontece e, sobretudo, qual é a agenda do Ministério Público são coisas de semelhante importância? Não. São coisas importantes, mas são secundarizadas por outras ainda mais importantes e a que ninguém liga nada. Porque toda a gente acha normal que
um ministro das Finanças do Partido Socialista, sendo este partido um especialista em criticar a austeridade dos tempos da Troika, aparece agora a defender exatamente aquilo que atacava antes. Ora bom, isso é muito mais escandaloso do que assistir às operações de madrugada de uma polícia judiciária que se transforma em polícia política. Nem nas regras da investigação há grande diferença. Poderá haver diferença nas sentenças depois de haver julgamento. Talvez não haja o princípio do tempo da polícia política, que era as medidas cautelares que, a seguir à sentença, prolongavam a sentença por um tempo indefinido. Bom, mas também lá chegaremos. À velocidade a que isto vai. Esse lá chegaremos é preocupante. Mas aquilo que a mim interessa sublinhar é não só não acreditar em nada daquilo que vem na informação pelos órgãos de comunicação pública, não acreditar em nada, mas, simultaneamente, acreditar cada vez com mais firmeza naquilo que são as indicações da teoria. Isto é, aquilo que nos permitia defender o Vítor Gaspar é exatamente o mesmo que nos permite agora louvar o artigo do Fernando Medina, porque está tão certo agora como estava o Vítor Gaspar nos tempos anteriores. Já agora que o Joaquim parece com muita vontade de falar sobre isso, já podemos matar o assunto. Mas não tem a sensação que, por mais que o Fernando Medina ou até o António Costa assinem artigos destes, o marketing do PS ganhou nesse aspecto? Porque eles estão a dizer o mesmo que diria Vítor Gaspar, como disse o Joaquim e como me imagino tirar o Jorge Marrão, e como já disseram outros analistas. Mas a questão básica aqui é esta. Então, o que é que falha na oposição para conseguir explicar aos portugueses que estão a ser ludibriados, que o que está a ser feito agora provavelmente seria feito se Passos Coelho ainda fosse Primeiro-Ministro? Porque o problema da oposição é que basta o poder para se opor a si próprio. Isto é, o que fez cair o Salazar não foi o Salazar. Foi aquilo que o Salazar fez, mas que não chegou a satisfazer aquilo que a população queria que fosse feito. E, portanto, acabou por cair, não porque houvesse uma alternativa, nem o livro do Spínola, Portugal e o Futuro, nem as intervenções roucas do general Costa Gomes tinham qualidade orientadora, qualidade doutrinal para serem alternativa ao modelo Salazar. E tanto não tinham como não tiveram, isto é, ainda hoje estamos à procura de um modelo que seja alternativo desse que o Salazar ensaiou na sociedade portuguesa. Porquê é que isso acontece assim? Porque a sociedade portuguesa continua a evoluir, mesmo que os dirigentes políticos não variem no seu discurso político. E o que está a acontecer agora é que não há oposição porque chega ao poder para ser oposição. Isto é, o poder é a oposição a si próprio. Mas é o poder que a oposição a si próprio ou são as condições em que nós vivemos hoje em dia? Porque as regras em que nós vivemos é que nos estão a condicionar. O estarmos na União Monetária, o estarmos no início da União Orçamental, o estarmos sujeitos à fiscalização de Bruxelas, o estarmos sujeitos aos mercados, o próprio Governo reconhece que hoje em dia tem que baixar a dívida pública, que senão fica na mira dos mercados, não é isso que está a condicionar o poder e que faz a oposição ao poder? Não é o poder assim? Isso sempre existiu
mesmo quando o poder não queria reconhecer que esses eram os condicionamentos a que tinha que obedecer. Portanto, isso sempre existiu. O que não existia, ou a diferença entre o que era a existência objetiva e o que era a existência subjetiva, o que não aconteceu foi ligar estas duas coisas. Isto é, ligar a realidade à doutrina. Ou, se quisermos ainda melhor, mudar a doutrina em função da realidade. Por exemplo, Banco Central Europeu foi de uma ajuda incalculável, porque ainda não se fez esse cálculo. Foi sobre ajuda, Joaquim. De ajuda incalculável às asneiras cometidas pelo poder político português. Por isso é que não é só o português, os outros países da União Europeia, melhor bem de Itália e Espanha. O que me interessa é o português. Ora bom, nós não só aceitamos tudo aquilo que o Banco Central Europeu nos colocou à disposição, como ainda por cima queremos agora morder na mão de quem nos ofereceu a ajuda. Ora, é essa dualidade entre receber uma ajuda e depois morder a mão que nos ajudou, é esta dualidade que significa a inconsciência das massas em Portugal. Inconsciência das massas porquê? Porque vêm berrar para a praça pública, vêm fazer manifestações de protesto, quando apenas estão a olhar ao espelho que lhes devolve a imagem que eles próprios têm e que não reconhecem que é essa a imagem que têm. Último paradoxo. Temos uma maioria absoluta de um só partido que fica sozinho numa votação sobre um tema de gestão da coisa pública por esse mesmo partido. Ora bom, isto significa o quê? Significa que uma maioria absoluta legitima tudo? Não, isto significa que o partido que tem essa maioria absoluta deveria ser desclassificado nas eleições que ganhou, porque ganhou de forma viciada, porque não sabe respeitar os princípios da democracia. E os princípios da democracia são sempre democracia pluralista. Não há democracia socialista ou democracia liberal. Há democracia pluralista, que é, ao mesmo tempo, socialista, liberal, como pode ser outro adjetivo qualquer da democracia, mas é sempre pluralista. Ora, isso significa que não pode acontecer uma votação no Parlamento em que o tema que está em debate é silenciado ou é distorcido porque o peso da maioria absoluta impede que isso venha no relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essa maioria absoluta, com os erros que comete e que não podia deixar de cometer, passou a ser a sua própria oposição. E isto é mais do que ter um partido de oposição no Parlamento. Não, é o próprio partido que domina o Parlamento que mostra que não é capaz de enfrentar a verdade sobre aquilo que ele próprio fez. Mas esse já foi o problema que caracterizou a crise da Primeira República, que também não soube reconhecer os seus próprios erros e que depois
ao referenciar esses erros, se transformou na oposição de si próprio. Joaquim, está aqui um espectador a perguntar se o Joaquim tem receio de falar sobre o Ministério Público. Se o Joaquim tem receio de falar sobre o Ministério Público. Falou pouco sobre o Ministério Público e prefiro ir logo para o Fernando Medina. Sim, porque o Ministério Público é absolutamente secundário nesta história toda. Porque se o Ministério Público tem razões para investigar, então que investigue e que mostre as consequências do que investigou. Não pode fazer perseguições e transmitir para os órgãos de comunicação assuntos que estão sob segredo de justiça e depois não apresentar as consequências da sua investigação. Mas isso acontece há anos e não acontece nada, não sucede nada, não há penalizações, não se muda o status quo, não se muda nada. E depois uma coisa muito mais grave do que esta é que em algumas acusações nós estamos a ver que o Ministério Público acusou as pessoas, constituiu as arguidas, deixou-as a fritar em lume brando durante anos e anos e em alguns casos as pessoas foram totalmente absolvidas, inclusive na classe política. Isto não o preocupa? Preocupava-me se não soubesse, desde o princípio da nossa história democrática recente, que responsáveis políticos dessa democracia recente consideravam que a questão não estava nas leis, mas sim nos procedimentos judiciais. Porque era pelos procedimentos judiciais que verdadeiramente se decidia quem ia para a prisão ou quem ficava em liberdade. E isso continua a acontecer, Joaquim. O problema... Não só continua a acontecer, como hoje isso é escondido pelo silêncio das conveniências. Então... Porque, como todos têm a ganhar alguma coisa com este sistema de cortinas que se fecham e abrem, mostrando o que se passa por trás dessas cortinas, mas também fechando imediatamente a janela quando não se quer mostrar o que lá se passa, é esse jogo de cortinas e de revelações que permite operações como as da Altice, que, como se vê, afinal, a PT tinha um tesouro em produtos do imobiliário e que esteve a vender durante este período, ao mesmo tempo que se denunciava os prejuízos que a PT tinha acumulado. Mas Joaquim, já volto a si. Jorge, vamos começar pelo Ministério Público. Este tema do Ministério Público faz lembrar aquela ideia que é preciso um elefante só se pode comer às costas. Sim. Temos que o partir. Eu julgo que sobre esta matéria do Ministério Público há muito cinismo, muita hipocrisia e muita gestão do politicamente correto numa sociedade jovem em democracia. Nós temos três poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Todos eles têm que ser objeto de escrutínio, quando mal exercidos. E o poder judicial em Portugal, por responsabilidade dos políticos, não é o Ministério Público que é responsável por isso. Há um ministro responsável por isso. Por responsabilidade dos políticos, ficou entregue a si mesmo. Há um ministro responsável por isso, chama-se Laborino Lúcio. Não, certo, mas o que eu quero dizer é, não é o ministro, é
são os partidos que governaram o país, o PS e o PSD, que por complexos relativamente aos direitos políticos do anterior regime que estavam coartados e em que, obviamente, o Poder Judicial cumpria as ordens do regime, então disse que temos que separar a política da justiça, e isso é a conversa de António Costa. Eu já lá chego, porque é que eu acho que a justiça o que é de justiça e a política da política é também uma afirmação muito cínica e muito hipócrita do próprio Primeiro-Ministro, mas a realidade é que todos os poderes têm que ser escrutinados. E vem aquela famosa pergunta de Platão: quem guarda o guarda? Sim. Alguém tem que guardar o guarda. Como é que se fiscaliza a atuação do Ministério Público e da Justiça? E vamos a coisas concretas, talvez para as pessoas perceberem a dimensão do que aconteceu agora a Rui Rio. Quando um agente policial, perante uma ameaça de um cidadão que usa uma pistola de sabão, pega numa pistola verdadeira e dá um tiro no cidadão, esse agente social vai para o tribunal porque fez aquilo que nós denominamos excesso de força coerciva do Estado sobre o cidadão. Cedeu essa força. Foi o que aconteceu com o Ministério Público. Qualquer pessoa percebe. Depois de perceber o que é que o Ministério Público andava atrás, que é um excesso de força coerciva do Estado perante aquele cidadão. Percebe-se isso. E só a ironia de Rui Rio é que o safa. Porquê? Porque a descontração dele é de tal ordem, porque ele sabe que provavelmente todos os partidos fazem o mesmo, sabe que a lei provavelmente não é assim tão cristalina, tão linear sobre aquela matéria, e que eventualmente, se aquilo alguma vez chegar a tribunal, que ele obviamente será absolvido. Mas há um princípio no direito que o Ministério Público tem que respeitar, que é o princípio da presunção de inocência. É o princípio também de manutenção do segredo de justiça. E a pergunta que nós, cidadãos, temos que fazer é: porquê é que o Ministério Público está a fazer isto permanentemente, independentemente de ter razões objetivas para o fazer? Ou seja, porquê é que constantemente viola estes princípios? De forma reiterada. Não é para dizer, bom, mas é um caso. Não. São todos os casos em que isso está a acontecer. E depois, obviamente, ficamos numa situação, todos nós, embaraçosa, que é comentar, porque há muita ambivalência e muitas vezes paga o justo pelo pecador. A verdade é que o Ministério Público pôs também muita gente na prisão com poder em Portugal que, eventualmente, nós acharíamos que não era capaz de o fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Armando Vara. Um exemplo em concreto. Mas são poucos exemplos. Não, mas há alguns exemplos. Nós chegamos a um ponto, no Estado de Direito, que é dramático, em que a classe jornalística faz comentários sobre advogados que defendem eventuais criminosos. Mas o Estado de Direito é que cada um tem direito à defesa, qualquer que seja a razão por que cometeu o crime. E nós hoje temos uma visão muito errada da justiça, porque a justiça é feita numa sala de tribunal com advogados dos autores e advogados dos réus. Mas hoje já temos uma imprensa que acha que a intervenção do Ministério Público significa uma sentença, e isto já ser transmitido para a população, para os cidadãos. Portanto, nós temos que criticar sem reservas nenhumas este tipo de atuação. Qual é a responsabilidade do Ministério Público? A responsabilidade é enquanto executores de um conjunto de leis, mas a maior responsabilidade é política. Isso nós não podemos atribuir essa responsabilidade ao Ministério Público.
Quando a política não quer fazer a gestão da justiça, não para que interfira no sistema judicial e, vamos lá ver, e que vai enviesar, se quisermos, as decisões judiciais ou as investigações, porque isso não seria apropriado, a verdade é que a gestão dos recursos, a forma como se intervém, a forma como como os processos são conduzidos, a forma como são comunicados. Porque se é verdade que o Ministério Público tem que investigar tudo o que deve investigar, a forma como comunica as investigações pode criar uma percepção errada na vida de uma sociedade. E tu não achas que isso é intencional? Eu acho que é intencional. Eu também Há acho. advogados, eu estava-me a recordar do livro de Daniel Proença de Carvalho, em que está lá quase tudo isto. O que é que aconteceu com investigações do Ministério Público e o que é que aconteceu depois nas salas de tribunal. E o que aconteceu foi que os juízes, a maior parte das vezes, fizeram a absolvição e aquelas pessoas foram queimadas na praça pública durante muito tempo. E depois há aqui uma outra dimensão, que é uma dimensão que é um bocadinho mais grave. É que parece que nós, quando estamos a criticar o Ministério Público, não temos esse direito como cidadão, porque parece que é uma bolha, Uma vaca sagrada. uma vaca sagrada intocável. As pessoas que estão no Ministério Público são pessoas competentes. Eu já trabalhei com pessoas do Ministério Público em processos concretos e percebi que eles são competentes. Mas é óbvio que nós não podemos deixar de criticar aquilo que muitas, não é que façam muitas vezes, a forma como está a ser relatada toda a intervenção do Ministério Público. Eu recordo-me que há uns anos, eu já não me recordo, não me lembro qual foi o procurador, mas havia um Procurador-Geral da República que veio dizer que os procuradores tinham roda livre, faziam o que lhes apetecia, e que o procurador basicamente era um elemento simbólico do sistema de justiça. Mas não achas que isso se acentuou com esta procuradora, a doutora Lucília Gago? Eu não quero acusar as pessoas, não tenho informação suficiente. Posso, como cidadão, transmitir aquilo que transmiti num congresso da SEDES sobre justiça em Coimbra, que eu li a proposta da SEDES sobre a justiça, e eu não sou de direito, não conheço, não tenho conhecimento suficiente. É uma questão de bom senso. Mas há uma coisa que eu me apercebi, é que ninguém é responsável pelo funcionamento da justiça em Portugal. Claro. O Ministro da Justiça, se me perguntassem qual era o nome correto que ele devia ter, era o Ministro da Logística da Justiça. Ele basicamente é distribuir recursos, mas depois a partir daí não tem quase que intervenção nenhuma. E era bom que todos os cidadãos voltassem a ver as aberturas dos anos judiciais dos últimos 40 anos. Que são todos com as mesmas queixas, todos com esta conversa, tudo com a mesma conversa, e nada acontece. Bom, mas isto leva a uma outra dimensão que se calhar vale a pena ver porque é que o Ministério Público está a ter tanto trabalho com a política. Porque no final do dia, na substância, temos que reconhecer que o Ministério Público tem matéria para atuar. Tem matéria para atuar. E, portanto, as razões... Porquê é que isto acontece? Primeiro, as leis provavelmente não estão a ser suficientemente desenhadas com clareza e sem grandes... Eu acho que estás a ser simpático. As leis estão a ser deliberadamente feitas para criar ambiguidade e safar pessoas nessas situações. Camilo, não digo isso. O que eu quero dizer é que as leis permitem muitas interpretações, ou várias interpretações. Mas as leis permitem sempre, Jorge, e as que é mais denúncias, grave. mas a gente tem que chegar à substância porque é que o Ministério Público está a ter tantas intervenções. E isto tem-se vindo a agravar e agravou-se, e por isso é que eu acho que a expressão de António Costa, dita por ele, me parece um pouco hipócrita e um pouco cínica,
que é o seguinte. O consulado José Sócrates trouxe uma intervenção diferente da política na economia e na sociedade, com muito mais arrogância e com o Estado a fazer várias coisas ultrapassando alguns limites. Isso gerou a oportunidade para que, obviamente, com denúncias começasse a perceber que havia problemas na condução dos negócios públicos. Uma outra dimensão que gera mais intervenção do Ministério Público, que as pessoas têm que começar a perceber-se, é a dimensão excessiva do Estado na economia e na sociedade. Para qualquer Presidente de Câmara hoje, com as leis que estão sobre contratação pública, sobre ordenamento do território, a malha legislativa é de tal ordem que qualquer decisão pode ser objeto de uma interpretação diferente e uma denúncia leva... Ou seja, o Poder Executivo está paralisado, tem medo disso tudo. Não só o Poder Executivo está paralisado, como permite que o Poder Judicial tenha sempre matéria para intervir. Porquê? Porque as pessoas não se conseguem livrar do Estado. E o Estado o que é? O Estado é... Somos todos nós? Não. O Estado não somos todos nós. O Estado são um conjunto de pessoas que ocupam certas funções e que, ao exercer essas funções com as leis que foram fabricadas, que foram produzidas, impedem que os cidadãos sejam livres. E depois aparece a corrupção. A corrupção é induzida também por um excesso de intervenção do Estado na sociedade. E, portanto, nós temos aqui uma situação muito complexa, como digo, é um elefante que tem que realmente se partir às postas, mas tem que começar a ser partido às postas. Porquê é que aparecer agora, por exemplo, Augusto Santos Silva a falar sobre esta matéria, nós temos de ter alguma reserva? Como dizia um amigo meu político... Muita reserva. Quase todos os ministros de António Costa passaram por governos José Sócrates. Sim. E há quem diga que a ascensão de António Costa ao poder teve também como objetivo ocultar de forma, diria, legal e legítima tudo aquilo que se tinha passado de errado na condução dos negócios públicos daquela época. E na prática é adiar todas as decisões. E, portanto, nós estamos numa situação, o cidadão neste momento, em relação ao sistema social, está entre a espada e a parede. Não sabe se há de dar mais poder ao Ministério Público para que o Ministério Público investigue tudo até ao fim, mas também percebe que se der poder a mais, o Ministério Público passa a ser um poder dentro de outro poder, que nós também não controlamos. Portanto, a sociedade está... está espartilhada, está entalada entre estes poderes. E isto é verdade, ou seja, há uma guerra entre o poder político e o poder social. Esta de Rui Rio é muito evidente. A primeira medida de Rui Rio, quando chegou à liderança do PSD, foi a reforma da Justiça. Foi entregar aos outros partidos. O que é que aconteceu à reforma da Justiça? Eu hoje estava a ler um artigo de um jornalista que acompanha o sistema da justiça, e o Luís Rosa, que eu tenho, aliás, muito apreço, estive com ele nessa conferência na SEDES, e fiquei, diria, estupefacto com a conclusão do artigo. Parece que não há nada a fazer, ainda que o Ministério Público se tenha cedido. Não há muito a fazer. Mas o que é há a fazer? O muito a fazer é haver, primeiro, gestão da justiça. Gestão da justiça é onde é que a justiça gasta o nosso dinheiro, com que meios e para quê. Tem que saber isso. Não é o caso em concreto, mas é saber o que é que... Portanto, o Ministério Público vai abrindo processo atrás de processos. Tem que começar a encerrar alguns. E nós o que é que... não, mas depois vêm sempre aquelas discussões. Não, somos todos iguais perante a lei. Não somos todos iguais perante a lei. A percepção que as pessoas têm é diferente.
Uma coisa é o Ministério Público fazer uma acusação e a sentença ser dada passado um ano. As pessoas percebem rapidamente. Outra coisa é, faz uma abertura, uma investigação, faz todo o processo e depois estamos 10 anos à espera da conclusão. Ora, isto é uma má administração dos recursos da Justiça. Mas eu acho que é intencional, Jorge. Joaquim, Não, porque é que chegamos... Camilo, só quero dizer, a gente agora tem que, sobre este tema da Justiça, acho que não podemos entrar com clichês. Intencional por parte de quem? Por duas partes diferentes. A primeira, do legislador, que deixa a lei propositadamente ambígua. Sim. Segundo, do Ministério Público ou das stakeholders da Justiça, que têm interesse em prolongar os processos, porque alguns sabem que não se vai chegar a lado nenhum, não têm prova para isso, mas queimaram as pessoas entretanto. Um advogado de experiência uma vez contou-me uma história que talvez as pessoas percebam o problema. Aparece alguém morto na estrada. De acordo com a lei, tem que se abrir um inquérito. Porque é que essa pessoa morreu? Pode ter sido assassinada, alguém a matou, apareceu morto. Não foi por morte natural, então alguém a matou. Faz-se a primeira triagem, as primeiras buscas, investigações, não se chega a conclusão nenhuma. O que é que tem que fazer o procurador que tem esse processo? Fechar o processo. Não conseguem fechar o processo. Mandam fazer mais provas. Estás a ver? Até ao fim. Ou seja, o que é que acontece? Nós estamos permanentemente à procura de provas Claro. para... Porque o importante disto, Camilo, é que há crime muitas vezes. Não, eu não estou a dizer que o Ministério exatamente. Público... Não, mas é cá mesmo. Há crime muitas vezes. Sim, E, mas portanto, repara, se tu não conseguis provar um crime, mas se tens que não arquivar o conseguir processo. provar, é melhor fechar o processo. Claro. Mas não se quer fazer isso. Como nas câmaras, se falar com qualquer presidente de câmara, isto pode ser um trabalho interessante para ti, Tenho falado com muitos. não é entrevistar presidentes de câmara, Sim. para perceber o que é o pesadelo de decidir hoje numa É câmara. verdade. E o risco que é para a pessoa. Com os lobbies de um lado e do outro, a legislação que é uma floresta, e tomar uma decisão e não ser acusado dessa decisão violar o artigo tal, da lei tal, do regulamento X e da postura camarária Y. Portanto, as pessoas ficam paralisadas e, portanto, a sociedade não avança. Não é por acaso que a chegada da justiça à política em diversos países tem criado o maior dos problemas à política e à percepção e à degradação da ideia da democracia. O caso de Itália é um bom exemplo. Mesmo os Estados Unidos, a própria, que é obviamente um sistema social muito mais robusto, o debate político sobre as eleições assente nas decisões do Poder Judicial também fratura a sociedade. É verdade. Por uma razão simples, porque, obviamente, há o direito à defesa e, portanto, cada um tem os seus argumentos porque é que não deveria ser condenado. Mas depois aquilo tem que haver uma decisão. Ou seja, nós transferirmos. Os partidos também fizeram aqui um outro erro que foi, e aí o PSD também tem alguma responsabilidade, foi transferir o debate político que deveria ser implacável sobre o desaire que foi a gestão de José Sócrates à espera do próprio processo judicial sobre José Sócrates. Tem que se separar as coisas. Mas aí eu acho que o Joaquim tem razão quando dava aquele exemplo do Almeida Santos e da amnistia ao hotel nos anos 90. É que a própria Justiça vai criando os seus caminhos para que alguns processos ou não se façam ou não se resolvam. Os procedimentos Os procedimentos judiciais, como dizia o Joaquim. permitem fazer isso. Mas, Sim. Camilo, mas há uma justiça que demora menos tempo, que é a política, que é de 4 em 4 anos. Sim, É que a outra justiça tem os seus tempos. sim. A justiça política é feita de 4 em 4 anos. Essa incapacidade da política a lutar sobre o debate político, os erros de políticas públicas que foram cometidos, para além dos desmandos que podem ser provados ou não, portanto, aí é uma matéria de judicial, e por isso é que, quando o Joaquim estava a falar
de nós falarmos, quando Joaquim citou o artigo de Fernando Medina, é esse debate político que tem que ser feito. Porque é que o Partido Socialista hoje vem dizer o que Vítor Gaspar já tinha dito e vem dizer que afinal se calhar está tudo certo? Então, o que é que aconteceu? Então nós votámos no partido errado. As pessoas votaram no partido errado. É sobre esse debate político que nós temos que continuar a lutar. É as mentiras que o PS andou a dizer sobre política orçamental. Isso é que tem que se continuar a debater, não é que Sócrates que fez isto, que fez aquilo, fez aquilo outro. Isso é uma matéria que não, é uma matéria de tribunal, é uma matéria que está noutro foro, é verdade. Noutros fóruns. Joaquim, voltando àquela questão que o Jorge dizia há bocadinho, que os processos levam às vezes 10 anos, e ainda há de semanas sabemos de um que levou 29 anos. Porquê é que isto acontece? É que, como dizia o Jorge, a gente ouve, eu ouço os discursos de magistrados, sobretudo na abertura do ano judicial. E eu posso pegar naquilo e dizer, até tirar do papel químico do outro, e eles vão se sustentando a dizer todos a mesma coisa. Deixa-me fazer esta pergunta. Ninguém sabe o que é preciso fazer? Toda a gente sabe, mas não sabe. Toda a gente sabe, mas também toda a gente defende o princípio de garantias de defesa àqueles que são acusados. E todos nós temos exemplos de julgamentos que chegaram à sentença, os acusados têm a sua pena a cumprir e, no entanto, ninguém explica o que é que se passou. Isto é, eu posso encontrar provas que condenam e, entretanto, escondo o que realmente se passou e que explica porque é que aqueles condenados praticaram os crimes de que são agora acusados. Exemplo, vamos pegar nas nacionalizações. Quando foram feitas as nacionalizações, era com uma intenção de penalização. Sim, claramente. Penalizar aqueles que tinham desenvolvido essas empresas ou esses setores e tinham acumulado capital. Que estavam sujeitos a uma suspeição generalizada de que tinham tido esses sucessos por influência política. E como havia uma mudança de regime, então aqueles que tinham beneficiado dessa influência política tinham agora de ser também eles penalizados. São penalizados de que maneira? Nacionaliza-se. Mas a justificação política da nacionalização não foi essa. A justificação política da nacionalização foi: os empresários das empresas nacionalizadas eram incompetentes e, porque eram incompetentes, tinham de ter proteção política. Agora, com as nacionalizações, vinham os gestores competentes, que não eram dependentes de orientações políticas específicas e que iam desenvolver as empresas sem estarem sujeitos à obrigação de dar dividendos aos donos do capital. E o que se verificou não foi isso que era anunciado com as nacionalizações, mas uma coisa completamente diferente, que foi: essas empresas passaram a ter prejuízos e não conseguiram manter o ritmo de modernização e de crescimento que tinham tido, mas, pior ainda, o que se faz a seguir para esconder esses resultados negativos são as histórias como as da PT,
são sucessivos exercícios de engenharia financeira para esconder essa incapacidade de gestão dessas empresas. Quem ganhou com isto? Ganharam, evidentemente, os que estiveram no mercado da compra e venda, porque enquanto houve comprador, houve margens para pagar aos intermediários. Mas quando se faz a síntese destes 50 anos após as nacionalizações, o que se verifica é que não conseguimos retomar as tendências de crescimento que existiam há 50 anos atrás. Portanto, não só não se cumpriu o que se apresentava como objetivo das nacionalizações, como ainda por cima, quando se fazem as privatizações e se devolve a entidades privadas a gestão dessas empresas, aquilo que se verifica é que o capital que desapareceu entre a nacionalização e a privatização não reaparece mais. Desapareceu como água no deserto. Mas aquilo que fica para ser gerido pelos novos detentores é dissolvido, como açúcar na água ou no café, é dissolvido pela necessidade de se esconder o que não se cumpriu no processo de nacionalização. E o que é que não se cumpriu? Nem se retomou ou repôs o capital que se tinha destruído, nem se conseguiu criar novas áreas de crescimento fora dessas empresas. Ó Joaquim, eu percebo isso tudo, mas agora vamos pegar em alguns exemplos. O Joaquim recorda-se que em 2014, salvo erro, a Justiça foi atrás de um ministro chamado Miguel Macedo, que era Ministro da Administração Interna do Governo da Troika, com acusações do mais grave que eu já vi. O ministro foi torrado na praça pública, teve de deixar o governo, viu a sua atividade de advocacia afetada e 5 ou 7 anos depois descobre-se que afinal aquilo era tudo uma treta, não tem outro nome, e o senhor foi absolvido. Explique-me lá o que é que está na base da atuação da Justiça num caso como este. O que está na base é a necessidade de esconder aquilo que não se fez e se tinha prometido. O que aconteceu ao Miguel Macedo, que aliás está vivo e ativo e continua agora a intervir nos assuntos políticos e jurídicos, a crise que ele protagonizou serviu para esconder aquilo que de facto não se tinha conseguido fazer. Está a ver. E acha que a Justiça tem que se prestar a estas coisas, Joaquim? Camilo, é o tal problema dos procedimentos. Mas sabe o que é que me está a dar a sensação, Joaquim? Que nós estamos no ponto do Rubicão. Esta brincadeira que a Justiça fez com o PSD e com o Rui Rio, e eu estou à vontade que eu sou um crítico do Rui Rio, ele odeia-me. O Rui Rio odeia-me, por causa das críticas que eu lhe fazia. Portanto, eu estou à vontade. E eu olho para isto como cidadão, e eu não sou advogado, e tenho a sensação que nós estamos no ponto do Rubicão. A Justiça vai pagar caro o que fez, depois de tudo o que tem acontecido. O ponto do Rubicão. E sabe porquê? Porque se deu força ao poder político para tramar a Justiça agora. O ponto do Rubicão é também um ponto de inflexão. Isto é um cotovelo, muda a direção do movimento. Sim.
Continua a haver movimento, mas ia numa direção, agora vai noutra. Sim. O que é o vai noutra? Não é só na questão da justiça. Por isso é que há pouco, quando eu falei na comparação entre dois ministros das Finanças, o Fernando Medina e o Vítor Gaspar, é também um ponto de Rubicão, é também um ponto de mudança. É. Porque quem acreditou num ou quem criticou um não pode agora dizer que acredita no outro ou que não critica o outro. É este contraste que significa o espelho mágico partiu. Mas, Joaquim, deixa-me só também desafiar para um exercício. Eu julgo que nós, se juntarmos o Ministério Público, a Comissão de Inquérito da TAP, Miguel Macedo, Leonor Beleza, Beleza é outro mais exemplo. atrás, Sim, sim. eu acho que há aqui um tema que é a política, ela própria está-se a refugiar em métodos judiciais. Ou seja, os políticos, em vez de irem para o combate político sério, a Comissão de Inquérito, obviamente que a gente já documentou, o Ministro da Cultura não devia ter dito o que disse, mas a Comissão de Inquérito parecia que estávamos em aspirantes a advogados e a juízes. E a procuradores. E a procuradores. Ou seja, as pessoas, a política, quer se refugiar hoje na justiça. E isto porquê? Na minha opinião, porque isto é a desgraça quando nós não temos pessoas com ética na política, que percebemos com o que José Sócrates fez, em várias situações, em que de repente as pessoas dizem, bom, isto só lá vai com um julgamento, com alguém que faça a condenação. Porque tem que haver uma espécie de condenação pública. E, portanto, Joaquim, o que eu lhe queria perguntar é como é que nós podemos pensar sair disto, sem ver esta ideia do Camilo, que me parece também perigosa, que é a justiça não tem que pagar por nada, a justiça tem que funcionar Jorge, eu não a estou favor dizer... da sociedade, não tem que pagar. Vamos lá ver se eu clarifico isto para não ficar qualquer dúvida do outro lado. Eu não estou a dizer que se deve fazer isso. O que eu estou a dizer é que se exagerou, a justiça exagerou, e deu neste momento fogatório à classe política para lhe complicar a vida. É o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que eu advogo isso. Isso até me preocupa, devo dizer. Agora que se puseram a jeito, puseram, por exemplo, eu olho para as críticas de Augusto Santos Silva e rio-me. Digo assim, espera aí, que hipocrisia. Claro. Não é? Agora, eles não se puseram a jeito. Puseram-se. E é neste sentido que eu digo que é um ponto Rubicão. Camilo, vamos a um exemplo da nossa história de Portugal. Sim. A Inquisição. O que é a Inquisição, senão uma caricatura do que deve acontecer em tribunal, com todos os paramentos dos juízes, com todos os artifícios de imagem da autoridade que eram os sinais identificadores dos inquiridores. E perguntemos quem é que legitimava essas intervenções ou esse tipo de funcionamento, que aliás justificava a ideia da tortura. Porque era preciso torturar para que a verdade aparecesse. É verdade? E tinha uma regra que mostra a perversidade desse dispositivo. A regra era: se o acusado confessar aquilo de que é acusado,
então é porque Deus o ajudou e lhe permitiu saber de que era acusado quando ninguém lhe tinha dito que era acusado. Porque a acusação era secreta. Era o segredo de justiça da altura. O acusado não sabia de que era acusado. Era acusado de ter práticas de judiaria, mas quais? Onde? Ó Joaquim, mas como é que isso compara com o que se passa hoje em dia? Espera. Há aqui uma outra dimensão. Não, espera aí. E então o que é que acontecia ao acusado no processo de Inquisição? Como conhecia esta regra, isto é, se confessasse aquilo que era acusado e ninguém lhe tinha dito que era acusado, se confessasse, é porque Deus o tinha ajudado a confessar. E, portanto, tinha direito a ser perdoado se descobrisse de que é que estava a ser acusado. O que é que isso significava? Que confessava tudo aquilo que se lembrasse e, portanto, a rede dos acusados crescia exponencialmente. E, enquanto não acertasse, então ia denunciando sucessivos casos de judiaria. Há aqui uma dimensão que eu acho que nós... Eu queria introduzir isto na nossa conversa porque do que eu assisti nas televisões e nos jornais, acho que nós estamos a ir para um caminho relativamente perigoso neste debate do Ministério Público. Por que razão é que um governo que não consegue fazer a gestão da educação e da saúde vai conseguir fazer uma boa gestão da justiça? Não vai. Não, mas há aqui um problema que é mais complexo. É que o governo dá-lhe jeito a omitir a intervenção sobre a justiça para pôr o foco como se fossem as pessoas que estão a trabalhar na justiça e a organização da justiça é que é má. Não, o governo tem a responsabilidade de fazer a gestão do sistema do Poder Judicial, dando-lhe a independência que nós todos, como cidadão, queremos que eles tenham. O problema, e vamos a um caso em concreto, como é que um procurador fecha um processo? Se outro procurador ao lado o acusar de que ele está a fechar um processo, está a prestar um favor a um amigo. Ora, nós não sabemos o que se passa na justiça. Por isso, e o Joaquim estamos sempre alinhados nisto, por isso é que gostamos da Europa para controlar o governo português. Tem que haver uma instância que nos supervisione, porque não chega só... Mas já agora, por falar em supervisão, tu achas que esta atuação da Justiça, no caso Rui Rio, não tem nada a ver com Rui Rio ter sido o político nos últimos anos quis reformar a fiscalização do Ministério Público? O Conselho Superior de Magistratura? Sim. Não Claro. achas que tem uma coisa a ver com a outra? Como é evidente. Eu acho que tem toda. Não, mas, Toda. Camilo, mas o que quer dizer com isso? Mas todos os sistemas são capturados pelas pessoas que trabalham nele. Não é uma prerrogativa só porque estão lá uns maldosos. Sim, não é é nada disso. Os sistemas têm uma tendência a ser capturados por quem trabalha neles, porque acha que quem está fora não sabe o que está a fazer. E por isso é que os órgãos externos, com pessoas mais independentes sobre o que está, sobre pessoas independentes da organização, fazem falta. Eu não estou a dizer que a proposta do Rui Rio seja a melhor do planeta, nem que seja a ideal. O que nós temos que perceber é que não é... Vamos ver, falta-nos uma camada de escrutínio do Poder Judicial que nos permita ter a segurança que estão a funcionar com uma agenda que interessa à sociedade, mas que também não seja manipulada pelo poder político. Ora, isto só pode ser feito com muita capacidade, vamos ver, de diálogo, de bom senso, e com pessoas com um sentido não ideológico nem partidário. Que é, tudo o que tu disseste é aquilo que não existe em Portugal. Pronto. Há vários anos. E por isso é que nós temos de dar o crédito a Rui Rio, coisa que muita gente do PSD não quis dar. Em quê? Quando Rui Rio veio dizer que um dos problemas da política em Portugal
era a forma como a justiça estava a ser conduzida, foi dito que isso não interessa às pessoas. O que interessa às pessoas é as pensões, é os salários mínimos. E agora o que é que nós estamos aqui a discutir? A degradação total da democracia. E depois dizemos, mas isso então não interessa. Então, se não interessa, vamos abandonar o tema da justiça. Vamos entregar a justiça a ela própria. E vamos continuar a viver. E é esta incapacidade que nós vemos. Quando nós falamos aqui que o Partido Socialista recusou fazer políticas públicas com base numa entrada numa zona monetária e que quis continuar a fazer aquilo que não poderia ter feito, que era o rigor orçamental, e o que é que fez? Foi a correr a dizer que a Troika é que era má, foi a correr a dizer que a Europa é que era má, ou seja, nós saímos do debate que interessa à sociedade, nós entramos no foguetório e depois o que é essencial não discutimos. Quando foi feito o tema, quando foi posto em cima da mesa o tema da justiça, o que é que António Costa disse? Rui Rio? É melhor a gente recordar-se. Agora, é melhor nós recordarmos o que é que disse. Basicamente mandou dar uma curva. Então o que é que ele permitiu? Permitiu que houvesse esta degradação. Teria como intenção que o Ministério Público ia falhar e que depois podiam controlar. Onde é que eu quero chegar? A política está, como é que eu ia te explicar? Está desfocada do essencial, muitas das vezes. Porquê? Porque a agenda mediática, as narrativas, a forma como se faz política, querer controlar a narrativa, querer controlar a agenda, quererem, no fundo, determinar o pensamento absolutista da sociedade, que é o que querem fazer, e pôr, por exemplo, neste caso manicaísta, parece que o Ministério Público fez tudo errado na vida e que agora que a política está certa. Não é nada disso. Claro que não. Isto é um equilíbrio. E, portanto, nós temos que continuar a ter a lucidez que um sistema tão complexo como a justiça não pode ser também enxovalhado na praça pública só porque agora deu jeito aos políticos no momento. Isso também não pode ser agora. Pois não, tem que se escrutinar e dizer o que fazem mal. Jorge, mas puseram-se a jeito e o problema é de cada vez que se fala em reformar aquilo que é o controle de instituições como o Ministério Público, nós ouvimos um rotundo não. Olha, foi o Think Tank desta semana onde nós procuramos analisar o complexo mundo da justiça em Portugal. E antes de irmos para descanso, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30, o Jorge vai fazer o programa à distância, nós estaremos cá, eu e o Joaquim Aguiar. Quanto a mim, resta-me despedir-lhe e dizer que espero por si amanhã às 8 da manhã no programa matinal. Muito obrigado, fique bem e tenha uma grande semana.